Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, seja bem-vinda. Segunda live, série Segredos da Escuta. Hoje você vai aprender como estimular a escuta dos pequenos. Podem chegando, prepararam a pipoca? Cadê você? Na live anterior eu introduzi o assunto e aí eu vou começar uma breve revisão. Vamos lá. O ouvido, ele não escuta. Quem escuta é o cérebro. Se você não assistiu a live anterior, vai lá conferir para você entender. Aqui no YouTube eu vou ficar um pouco de lado, tá? Mas vou tentar olhar para os dois. E aí, se você não viu, vá lá conferir, para você entender essa ideia. E hoje a gente vai falar sobre a escuta dos pequenos. Para introduzir esse assunto, eu vou falar desde a gestação, para você entender um pouco melhor. Na terceira semana, entre a terceira e a quarta, começa a formação da orelha interna, o ouvido interno. Na oitava para a 12ª semana, começam a se formar as estruturas do ouvido médio, ouvido interno. Na semana 20ª, o sistema auditivo ele já está conseguindo captar, principalmente as vibrações do corpo da mãe. E logo em seguida, próximo à 24ª e à 28ª semana, então o feto ele já responde à voz da mãe. Ele já responde à voz da mãe e ações externas. Então, a maturação ela vai se completando até o fim da gestação. A maturação do sistema auditivo central e toda essa parte periférica. Mas, após o nascimento, continua se desenvolvendo a maturação do sistema auditivo central. E aí a importância de você estimular a escuta da sua criança nos 3 primeiros anos. E é isso que a gente vai falar. Você vai ver como que você pode desenvolver, estar apoiando nesse desenvolvimento que acontece muito rápido, assim como a gestação. Nosso sistema auditivo, ele está ligado, associado diretamente com a linguagem, como vocês devem imaginar, e por isso há etapas a se conseguir. É como se o bebê ele precisa subir um degrau a cada etapa. E existem, marcos no desenvolvimento para orientar tanto os profissionais como nós também, pais e mães. E aí a gente vai revisar um pouco da importância de cada etapa. Então, as habilidades auditivas, nos primeiros 3 anos, serão desenvolvidas da seguinte forma. A primeira habilidade auditiva é a detecção. E aí, o seu bebê, ele precisa ser estimulado com sons, chocalho, você pode colocar próximo dele. Você precisa entender as reações do seu bebê no estímulo de sons. É normal esperar uma reação do bebê, ou na pega da sucção, ou no olhar, fitando os olhos. Ele tem que reagir a esse som de alguma forma. Então, ele agindo dessa forma, ele vai estar respondendo à detecção dos sons. Essa é a primeira habilidade que a gente precisa desenvolver. E, como eu falei, um dos exercícios que você pode fazer é esse do chocalho e outros instrumentos que têm um som mais intenso, o bater de porta,
coisas, utensílios, né, domésticos. O liquidificador pode ser, mas para um bebê esse som é muito agressivo. Você pode escolher objetos menos agressivos, porém tem que ser um som intenso, um som forte, para você observar essa reação do bebê. Caso ele não apresente essa reação, então algo aí precisa ser melhorado, investigado, com cuidado. A próxima etapa, então, boa noite, seja bem-vinda. A próxima etapa, então, é a discriminação. Aqui é onde ele vai ser orientado a definir que som é esse, discriminar de onde é esse som, começar a entender. E aqui a gente pode explorar um universo de estímulos, como são pequenos ainda, a gente fica um pouco restrito, mas você pode, por exemplo, fazer os sons dos animais. Ele entender que o cachorro faz au-au, outros bichos, né, mais fáceis de você produzir o som, gato, enfim. E tem músicas a respeito disso, você também pode usufruir de músicas para estimular essa fase da discriminação. Além disso, é muito importante contar histórias. É fundamental, não só para o desenvolvimento auditivo, da linguagem, mas outras habilidades do nosso cognitivo. É necessário estimular desde então, desde essa fase recém-nascido. Mesmo que não entenda, você acha que ele não está entendendo, mas você pode, ali próximo dos 6 meses, eu já começar a contar pequenos livros, esses livros infantis bem pequenos. Então, você pode modificar a entonação da sua voz. É uma outra abordagem para você estar estimulando a discriminação, além de o bebê passar a identificar o som, atribuindo o som ao que realmente, de fato, né, produz esse som, você pode também estimular dessa forma. Essa é a segunda habilidade, então, ao longo do marco de desenvolvimento. Seja bem-vinda, boa noite. Então, vamos passar para a próxima etapa, reconhecimento. Reconhecimento, ele já provavelmente entendeu, né, o que é que gera o som. Por exemplo, um ano já deve saber que o barulho do ventilador, o barulho do liquidificador é esse objeto. Então, ao você esconder a imagem desses objetos e reproduzir o som, ele precisa responder correto, tá? Você pode brincar de esconde-esconde, né? Disfarçado, tá? Mas isso não deve ser mecânico. Você pode fazer isso no dia a dia. Ao você estar na cozinha, isso, obrigada, Elitânia. O esconde-esconde disfarçado. Ao você estar na cozinha, fazendo as tarefas de casa, você está estimulando. Chama ele para próximo e faz esses movimentos, essas dinâmicas. Caso ele não responda, aí você apresenta o objeto. O importante é apresentar. Sempre você mostrar algo concreto, tá? A criança, ela se desenvolve, ela precisa de algo concreto para ela entender, conectar essas informações e guardar na memória, beleza? Então, essa parte é a habilidade do reconhecimento. E aí, isso, o horário do banho também, Elitânia. São vários sons, vários estímulos que a gente pode estar fazendo na hora do banho. A próxima etapa, deixa eu pescar aqui.
A compreensão, então, ela vai acontecer. É a última etapa, a última habilidade auditiva adquirida é a compreensão de todo esse som. E como eu disse na live anterior, essa compreensão ela acontece no cérebro. É quando há a troca de informações no hemisfério da linguagem, responsável pela linguagem, onde a criança aprende a língua materna, reunindo essas informações sonoras. Claro que aí precisou de memória auditiva para que ele guarde essas informações, e o nosso cérebro é capaz disso. Então, a última etapa a ser adquirida, a última habilidade, então, será essa compreensão auditiva. Então, resumindo, são essas as habilidades que vocês podem estar estimulando. E aí, algumas outras brincadeiras eu vou estar passando para vocês neste momento. Claro que vocês têm que lembrar da maturação. Eu não vou falar aqui sequencialmente. Cada etapa, cada fase tem um desenvolvimento cognitivo específico. Então, tem brincadeiras que não vai ser apropriada para essa fase, mas que vocês tentem pegar aí a dica de algumas coisas para tentar fazer no dia a dia, tá? Uma outra brincadeira muito importante é o ritmo. Na live anterior a gente também treinou isso um pouco com os adultos. É importante você utilizar tanto músicas de ritmos diferentes, como apresentar sequências simples, uma palma, um estalo, assim como a brincadeira do morto-vivo. Assim, você mostrando sequências curtas, você vai estar estimulando a atenção auditiva e outras coisas. Detecção também. E essa sequencialização vai ajudar na discriminação, beleza? Tem outra também, a questão do repetir algumas palavras, pedir para a criança repetir. Isso aí é fundamental, principalmente nesses primeiros anos que ela está aprendendo. Se o adulto não apresenta o leque de vocabulários, não tem como a criança aprender. E aí você precisa apresentar essas palavras, mostrando a parte da boca, articulando bem próximo, né, da criança, para que ela entenda a executar todo esse movimento. Uma outra opção é associar a música com movimentos corporais. A ciência já comprovou que, havendo essa conexão, o desenvolvimento, o aprendizado, ele é mais facilitado. Então, você associar dança, movimentos a músicas, isso é fundamental. Uma outra coisa, agora especificamente para os bebês. Mães, conversem com seus bebês. Tudo que você fizer, no momento que você estiver manipulando o seu bebê, a todo momento você está verbalizando, conversando. Isso é o principal, é o início de tudo, para que ele entenda que a comunicação se faz por meio de troca, como eu coloquei no trailer, no perfil aí, vocês viram. Os pais não dando atenção à criança, não tem como a criança entender que há necessidade dessa troca. Tem um momento que eu vou falar e outro momento eu preciso escutar. Então, a escuta, ela precisa ser estimulada desde essa tenra idade. Não deixem de conversar. A todo momento que estiver manipulando, eu fazia isso com a minha filha.
trocando fralda, amamentando, dando banho, enfim. Como se fosse um amigo, alguém, eu vou fazer isso, inventa, ou só narrar o que você está fazendo. Vamos vestir uma roupa, enfim. Evitem, eu sei que é inevitável, às vezes, a gente usar diminutivos nessa fase de bebê, mas é necessário a gente se policiar também nessa questão de diminutivos, porque a gente precisa apresentar o vocabulário correto para a criança, beleza? Uma outra opção que a gente pode fazer é o telefone sem fio. Você vai estar treinando muito todas essas habilidades. E aí você pode dificultar. Algum dia você fala baixo, outro dia você fala mais alto, outro dia você aumenta o tamanho da frase, você dando ordens para que ele pegue alguma coisa, né? Pega para mim a toalha e coloca na cama ou coloca lá no banheiro. Dar comandos de acordo com a faixa etária, como eu disse, você tentar estimular dessa forma para que ele ouça, processe a informação e compreenda. O resultado esperado é a compreensão. Caso ele não esteja compreendendo, você precisa estimular mais essa fase, essas habilidades, tá? Com essas brincadeiras, tá? Para que ele comece a melhorar ao longo do tempo e evoluindo. E com certeza isso vai acontecer se você continuar estimulando. Então, até aqui, a gente viu que o cérebro da criança aprende a ouvir, ouvindo pessoas, não apenas sons. Então, não esqueçam disso. É fundamental a sua participação. Vocês já devem ter escutado que é prejudicial ao extremo a exposição de tela. Isso dificulta não só a linguagem, mas a audição também. Você acha que estará estimulando com telas a parte auditiva, mas não. Vocês precisam participar. Eles vão aprender. O cérebro vai conseguir processar, compreender com você. A outra frase que eu quero deixar, que já deu para vocês entenderem o que eu falei até aqui. Antes de aprender a falar, a criança precisa, então, aprender a escutar. Alguma dúvida com relação a isso? Eu creio que não, né? E você entendeu que somente lá no cérebro é que vai haver a troca de informações para que esse som seja interpretado. Primeiro o som tem que chegar lá. Então, esse caminho precisa acontecer. Claro, a criança ouvinte, ela vai conseguir responder dessa forma. E não respondendo, você leva a um profissional que algo não está certo. Precisa ser avaliada a sua criança para investigar possíveis desordens nesse desenvolvimento. Tá? Agora eu vou tentar mencionar mais algumas dinâmicas com vocês. A faixa etária eu não vou lembrar especificamente, como eu falei, mas também há aquelas cantigas. Eu já falei de músicas, mas as cantigas são fundamentais. As cantigas antigas que muitos de nós não ensinamos às nossas crianças. Aquela, por exemplo, o movimento não é esse, mas enfim, vocês conhecem. Então, ele precisa conectar todas essas habilidades. Ritmo, cantar a música, saber, né, falar a música, estar no ritmo e praticar.
a sequência dos movimentos corretos. Essas cantigas são fundamentais, ajudam muito nesse desenvolvimento. Sejam bem-vindas quem está chegando. Então, não deixem de voltar aquelas cantigas antigas que fazem muito bem para todo o desenvolvimento, não só da linguagem, mas principalmente o desenvolvimento auditivo. Outra brincadeira também que vocês podem fazer é estimular com objetos musicais. Objetos musicais simples, algumas crianças desde cedo começam a apresentar aptidões com instrumentos, ou se você não tem possibilidade de comprar esses instrumentos baratos, você usa panelas, usa algum objeto. A criança, ela não se importa e ela até interage muito melhor com objetos de cozinha, como a gente sabe. Então, você pode utilizar esses objetos na cozinha também para estimular esses sonhos. Ao fazer receitas também, você vai estar estimulando a sua criança. Fazer uma pipoca, quando é um ano e pouco, bem novinho, apresentar o som da pipoca, ou o som do ovo fritando. Tudo que você faz ao longo do dia, na sua rotina, você precisa apresentar à sua criança. E isso faz alguma diferença? Ela saber o barulho do ovo fritando? Sim, com certeza vai contribuir no desenvolvimento dessas habilidades. Como eu falei, a detecção, discriminação, reconhecimento e compreensão. Então, todas as estratégias que você puder usar, tantas essas possibilidades que eu disse, faça para que você garanta a escuta da sua criança. Como eu disse na semana passada, a criança que não escuta, ela é tida como desatenta. Muitos acham uma criança desatenta. E existe o perigo de você confundir escuta com a não resposta da criança. Algumas crianças, de fato, ao estarem concentradas em atividades, elas não vão dar muita atenção a nós. E até algumas crianças atípicas, elas não obedecem ao chamado pelo nome. Mas se você fizer um som característico, você chama a atenção. Estalar a língua ou fazer um outro som, você chama a atenção da criança. E aí você então verbaliza o que você deseja ou faz com ele o que você deseja naquele momento. É diferente esse comportamento. A gente sabe que existem, né, esse comportamento característico em algumas neurotipicidades, né, de desenvolvimentos, mas a criança ouvinte também, ela, por vezes, não vai te ouvir. É necessário você saber diferenciar isso. E você saber diferenciar e também a família, o contexto familiar também saber diferenciar. Porque muita gente quer dar palpite sobre isso e aí acaba ficando uma confusão. As mães, principalmente, ficam paranoicas. Então, a escuta, de fato, é essa habilidade para você compreender toda a informação sonora. A criança, ela tem essa compreensão, ela adquiriu todas essas habilidades, mas naquele momento ela não quer te ouvir. Então, isso é diferente da escuta. A gente está estimulando essa escuta, tá? É um mecanismo neuroevolutivo, beleza? Deu para entender, não é? Eu creio que deu para entender. Alguém ficou com dúvida? Podem fazer perguntas aqui se você tiver dúvida.
tá? Então, todo esse cenário dos primeiros 3 anos e da infância como um todo depende de você, adulto. A evolução da sua criança, a evolução da audição da sua criança depende de você. Claro, estamos falando aqui de criança ouvinte. Não tem nenhum impedimento anatômico que impeça esse desenvolvimento. Que você entenda essa sua responsabilidade e eu desejo que você exerça esse papel, assim como outras responsabilidades que você exerce sobre sua criança. Essa é a sua responsabilidade também, de deixá-la hábil também auditivamente para o mundo. Então, eu desejo que vocês tenham sucesso e se vocês tiverem dúvidas, alguma dificuldade no meio desse caminho, não deixe de procurar o fonoaudiólogo. Muitos pediatras, infelizmente, ainda hoje utilizam uma fala imprópria, esperar completar 2 anos, quando a criança não está falando. Se a criança não está falando com 1 ano, 50 palavras, mesmo que ela fale do jeito dela, algo está errado. E pode ser também essa parte auditiva que não foi treinada, não foi estimulada, ou alguma debilidade auditiva ou na parte da linguagem. Acontece aí para que ela não esteja falando. Então, vocês precisam se alertar com relação a isso. Não deixem passar 2 anos para procurar um profissional. Tá ok? E que Deus abençoe a cada um de vocês. Próxima live, eu vou ver se ainda faltou algo para falar sobre as crianças. Caso ainda não tenha terminado todas as curiosidades, eu volto a falar um pouco mais sobre as crianças na próxima live. Mas se eu já ver que deu, então na próxima a gente vai falar sobre os adultos. A escuta nos adultos, como que nós devemos estimular. Agradeço a você que esteve presente aqui hoje e voltem mais vezes, tá? Obrigada. Tchau. Boa noite. Sucesso aí na estimulação.